queria começar já, aqui a gente vai começar direto no tema política e no tema Prefeitura de São Paulo. E eu queria começar te perguntando, por que você afirma com tanta confiança, tão categoricamente, que vai ser eleito prefeito de São Paulo, ainda em primeiro turno, quando as pesquisas apontam aí uma intenção de voto entre 10% e 15%? Pesquisa e eleição e mineração você só conhece na apuração, né? Usar viés. Se você olhar para cada pesquisa, cada um... Primeiro, obrigado pelo convite. Todo mundo que está ouvindo aí, eu acho que é uma grande oportunidade da gente mudar nossa mentalidade como povo. Mas pesquisa é uma piada, né? Se eu pesquisar ali na Cracolândia quem eles preferem, eles vão preferir quem está sustentando a droga deles ali. Se eu perguntar num estádio de futebol, eu fui assistir o São Paulo e o Flamengo, sou São Paulino, e aí se você perguntar para a torcida de São Paulo, vai dar a pesquisa que o São Paulo vai ganhar. Se perguntar para o Flamengo, quem vai ganhar é o Flamengo. O que interessa é quem fez o gol, cara. É quem não toma gol. E eleição desse jeito. Eleição e mineração você só conhece da apuração. Vamos lá. Se você pegar o viés número 1 de uma pesquisa, o viés número 1 de uma pesquisa é quem pagou. Custa milhões uma quali. Né? A entrevista básica com 1.000 e poucas pessoas, ela é uma entrevista, é um tipo de pesquisa. Agora, você fazer uma detalhada com as falas custa milhões. Então, a primeira coisa que alguém tem que dar de retribuição é quem foi que pagou. E quem põe, né? Geralmente o cara que é o maquinista, o cara que tem a máquina, ele faz isso. O governo do Rodrigo Garcia, que era o ex-governador de São Paulo, estava disparado em primeiro nessa época. Terminou a eleição em terceiro. Pra você ver o tanto que é fidedigna a pesquisa. A pesquisa não mostra. As pessoas estão focadas em Olimpíada, estão focadas em outras coisas. A eleição é no final do campeonato. Então ninguém está dedicado a isso. Tem muita gente que nem conhece o prefeito, para você ter uma ideia. Não é difícil porque não faz quase nada, é por isso que também não conhece, que ele teve a chance, né, do povo conhecer ele. Agora, se você, por exemplo, vai na favela, segundo viés, você vai na favela durante a semana, você vai pegar o nem. Achar as pessoas no horário, né, de trabalho, você vai achar pessoas que não estudam e não trabalham. Se você for no final de semana, você acha as pessoas que estão 100% no quadro laborativo. Então, esse é o segundo. O terceiro é tentar frear algum candidato. Então, tem a ordem de fazer as perguntas. Eu respondi uma pesquisa, até que enfim eu achei uma pesquisa para responder. Uma pela internet, e ela é divulgada na CNN e tudo. E eu vi as perguntas, né? O Ricardo Nunes, ele tá 5 vezes, ele no segundo turno com outra pessoa. Depois, a candidata que está atrás de mim, muito atrás de mim, ela aparece na minha frente, na pergunta. E depois eu apareci em último, e esse último só com um deles, que é com o prefeito. Ou seja, ela está enviesada a pesquisa para que saia para o lado dele. Como se houvesse segundo turno, e não vai ter segundo turno. Eu explico por quê. A cidade de São Paulo, ela é muito rápida. O povo não gosta de enrolação. E eu não vou deixar barato, eu vou colocar energia que nenhum outro político colocou. Vai ser uma guerra, os debates. Se prepare, na quinta-feira vai ter o primeiro debate na Band. Tem gente que já nem quer ir. O prefeito Ricardo Nunes está avaliando a possibilidade de não ir. Os conselheiros dele, que são bem inteligentes, estão falando para ele não ir, inclusive. Porque vai ser uma guerra. A opinião pública vai mudar absolutamente. Porque vai ver o homem fraco, que é o prefeito de hoje, vai ver o retrocesso, que é um cara igual o Boulos, que nunca investiu em nada, nunca construiu nada, e quer ser prefeito da cidade mais importante do hemisfério sul. Quando as pessoas perceberem o que eu estou fazendo, não vai dar chance para ir para o segundo turno. Não tem nem como. As pessoas vão acordar e vai todo mundo tomar um susto. Porque eu vou mostrar para onde nós vamos levar São Paulo, que é para o futuro. Ninguém está falando disso. As pessoas não sabem como resolver os problemas básicos dessa cidade. E nós vamos fazer isso e eu estou muito animado. Pablo, eu queria... Bem-vindos a todos. Eu queria agradecer demais a tua presença aqui hoje e queria dizer que essa entrevista é um divisor de águas na tua campanha. Em nenhum programa que tu foi tem tanto formador de opinião assistindo. Então, se você é um formador de opinião ou quer ser, siga o nosso canal. A gente tem perguntas aqui bem diretas, bem importantes, que vão ser definitivas aí para a tua trajetória na eleição. Eu tenho certeza que tu vai lembrar desse podcast aqui. Por que o eleitor paulistano deveria eleger alguém que entende zero sobre gestão pública e não os políticos tradicionais? Imagina o que é administração pública. Você tira o nome público, continua sendo administração. Nós estamos falando de recursos, de riqueza, de eficiência, de processo, de gente. Uma prefeitura com mais de 100 mil pessoas, com um orçamento de 111 bilhões e tendo 12 milhões de pessoas para serem assistidas, se você tira o público, você vai descobrir que, na verdade, o público é um apelido para um tipo de administração.
Quando fala pública, a única coisa que eu sei que é diferente do privado é que demora mais. Tem mais gente militando contra, você tem que ter mais paciência, tem que ter saco para aguentar um monte de politiqueiro, de maquinista que fica enchendo um saco para cada um pegar um pedaço desse dinheiro que é do povo. No fundo, quem está assistindo, um dia vai descobrir que não existe dinheiro público, todo dinheiro é privado. A administração realmente é pública para desvencilhar a localização e a capilarização desse dinheiro. Todo o dinheiro é do povo. Só que por que as pessoas não cobram? Porque elas não sabem rastrear, elas não aprendem educação financeira na escola, elas não têm inteligência emocional para entender que elas mandam nisso. Elas não entendem de empreendedorismo. Você falou bem o nome de administração. Nenhuma escala da escolarização da cidade, nem do estado e nem federal ensina alguém a abrir uma empresa. O que move o país? Emprego. Emprego não é o governo que gera é empreendedor. Se for pegar esses 10 candidatos aí a prefeito de São Paulo, você pode pegar os outros 9. Eu paguei mais impostos em milhões, eu invisto mais que eles, eu construo mais, eu tenho mais riqueza gerada, saí da pobreza e fui para a extrema riqueza. Eu acho que eu sou dos poucos que pode falar isso nesse quadro aí. E aí você pergunta para mim o que é administração pública? Deveria ser um ato de lisura, transparência, seguindo os princípios que tem na Constituição Federal, que é o limpo, legalidade, pessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. E não é. Engraçado é que eu fiquei 5 anos na Faculdade de Direito, sei tecnicamente como é que funciona todo o ordenamento jurídico do país, mas ele não é respeitado. Então o que adianta estudar uma coisa e não acontecer essa coisa? A administração pública, ela é marcada por morosidade, burocracia, corrupção. E aí você está querendo colocar alguém que é super experiente em corrupção, alguém que mexe na merenda das crianças, por exemplo, alguém que tem esquema com um monte de contrato, com um monte de máfia, isso sim é ser profissional da administração pública? Alguém que não consegue mudar a realidade do povo lá da favela de Travinhas, no Alto Paraisópolis, os caras estão lá há 30 anos e até hoje não teve um melhoramento público, nem um meio-fio, não tem nada, os caras estão no campo de concentração enfiado no meio do esgoto, isso é administração pública? Então assim, a segunda pergunta é, como que alguém entrou na administração pública? Ele já nasceu com esse dom? Todo mundo está na administração pública, teve que entrar um dia. Agora, existe uma revolta. Eu vim da escola pública, uma revolta contra os empreendedores, uma revolta contra os investidores, a revolta contra os Estados Unidos. Eu fui comunizado dentro da escola pública. Eu sei o que acontece. Então, a gente não tem um povo hoje e a nação não tem um propósito. A gente vai colocar um propósito a partir de São Paulo, que é fazer essa nação se tornar a mais próspera da Terra até 2050. E São Paulo é o único que consegue fazer isso, porque São Paulo norteia. Assim como a China norteia o mundo, o que acontecer na China é o mini-mundo, o que acontecer em São Paulo, o hemisfério sul inteiro vai copiar. As pessoas não sabem a importância dessa cidade. E eu vendo pessoas tão desqualificadas, despreparadas, maliciosas negativamente em dar uma ré nessa cidade, resolvi parar o que eu estava fazendo e vim ganhar menos que o meu piloto de helicóptero. Ô Marçal, eu queria falar sobre um tema mais específico agora, que é o seguinte: São Paulo virou um show de assaltos, um show de furtos. E 1 a cada 3 paulistanos já teve seu celular furtado na rua. Qual que é a tua proposta para combater esse problema específico aí da segurança pública e dos furtos em São Sempre, Paulo? Toda solução tem a causa e tem o efeito. Qualquer político profissional da administração pública tradicional vai prometer força, vai prometer tratar o efeito. Para tratar a causa é sempre educacional. Na década de 90, ninguém da população agredia, nem avançava na polícia, certo? O que está acontecendo? Nós estamos comunizando as crianças nas escolas e estamos fazendo elas não respeitarem a autoridade desde a escola. Então o professor não é respeitado, a polícia não é respeitado e quem tem a sua titularidade privada, que seja de um bem móvel ou imóvel, está sendo invadido hoje. Por quê? Porque perdeu a autoridade. O pobre contra o rico, e enquanto a gente está brigando pobre e rico, os comunistas estão nos assaltando enquanto a gente está brigando e não está percebendo o que está acontecendo. Para tratar esse efeito, primeira coisa, a gente vai ter um negócio chamado anticrime na cidade de São Paulo. Esse anticrime, ele tem uma divisão dentro chamada pré-crime, que a gente vai fazer análise preditiva com tecnologia, inteligência artificial, inclusive com drones para mapear. E o interessante não é prender o cara que está roubando, é mostrar para ele que não tem como roubar com tamanha tecnologia que a gente tem na cidade. Fazer a análise antes do cara meter a fita dele, que ele fala, vou meter uma fita ali, ninguém tá vendo. Não, tem uma câmera te vendo e um drone já está em cima da sua cabeça te vendo aí. Eu tenho um drone desse, na minha escolta pessoal, que tem megafone no drone, tem sirene no drone, e ele é térmico, pega a gente debaixo de árvore, pega no escuro, um negócio absurdo. Eu tive a experiência disso na Califórnia,
Lá na Califórnia, se você ultrapassa o limite de velocidade, um drone já vem atrás do carro, um negócio muito massa. Ah, então a gente vai ser vigiado? Você tem que escolher, ou vigiado ou roubado. Aí você toma a sua decisão aí, acho que você já cansou de ser roubado, acho que 30% do paulistano já tem essa experiência, pelo menos com o celular, né? Foi você que trouxe o dado. Agora, o que me interessa de verdade não é tratar o efeito. Vai ter esse anticrime, nós vamos fazer um jejum absurdo nessa cidade, juntando com o governo do estado. Eu sei que vai ser difícil convencer, mas a gente vai também usar o governo federal para isso, para dar um tranco na criminalidade dessa cidade. As pessoas vão respeitar a cidade, porque o prefeito ele tem que ter a característica de um xerife, ele tem que gostar de segurança. Agora, o que eu acredito é tratando a causa. Toda grande nação investiu na educação. E educação, para você economizar dinheiro na segurança depois, primeiro a gente tem que investir muito agora tratando o efeito, mas tratar a causa na educação é dar uma identidade esportiva para toda criança na cidade de São Paulo. A gente tem hoje 28 bilhões de investimento em educação na cidade e eu quero transformar as escolas em escolas olímpicas. Por que eu quero transformar elas em escolas olímpicas? Porque eu sou esportista, eu sou triatleta, eu sou Ironman, Ultraman, e eu posso falar para você o seguinte: o esporte molda caráter. E aqui eu vou abrir uma reflexão que todo mundo está assistindo. O Lula, que é um militante pouco produtivo, uma vida inteira só militando e enchendo o saco do povo que produz, ele desenvolveu um ensino no âmbito federal de militância. Então, o governante que a gente acaba escolhendo, ele imprime o caráter dele no ensino. Olha que coisa louca. O governador do estado, que é militar, acabou de aprovar a escola cívico-militar, certo? Ele está imprimindo o caráter dele de militar, querendo disciplina nas escolas. E tem total apoio meu, tá, Tarcísio? Parabéns. Eu que sou esportista, empreendedor, vou imprimir meu caráter na escola. Então você não vai achar na Cracolândia nenhuma pessoa que é esportista. Você vai achar um monte de gente com desilusão, apostou e perdeu dinheiro para agiota, fez um monte de coisa, mas esportista não tem. Você imagina a gente investindo desde pequeno nas crianças no esporte. Tem 64 esportes. Pega a vocação da criança, investe dinheiro público nisso. O que vai acontecer 10, 20, 30 anos? Daqui 10, 20, 30 anos a gente vai diminuir a despesa com segurança porque a gente investiu em educação e moldagem de caráter através do esporte. A gente vai diminuir o investimento não, a despesa naquilo que não se chama saúde, né? Mas se chama remediação, porque as pessoas vão cuidar da própria saúde. Isso, um esquerdista raiz, ele treme ouvindo isso que eu estou falando. Por quê? Porque é o único jeito de libertar o povo. Você imagina a gente ensinando nas escolas inteligência emocional e automaticamente vai diminuir o índice de homicídio. A gente tem homicídio de país em guerra, maior do que país em guerra. Você imagina a gente ensinando educação financeira para as crianças. Imagina a gente ensinando investimento desde pequeno. Na Europa, mais de 70% do povo investe. É contra. Não, é contra o quê? Nunca fez nada. Ele nem sabe o que significa isso. Imagina, na Europa, já fechando a resposta, 70% das pessoas investem na bolsa, ou um tipo de investimento. Nos Estados Unidos, mais de 50%. No Brasil, 2%. A culpa é de quem? Aí você vai falar da escola, não. A culpa é nossa, que é investidor, e não vai atrás de ensinar isso para as pessoas. Então as pessoas estão debaixo de um sequestro emocional grave. Imagina a gente ensinando para as crianças a empresarização. Ah, não quero ser empresário, não tem problema, mas pelo menos você sabe como é que faz. Hoje uma empresa, ela é aberta e ela tem uma chance real, estatisticamente falando, de quebrar até o 3º ano. Sabe quantos por cento? Mais de 80%. Porque as pessoas não sabem mexer com isso. A faculdade de administração é para você virar gerente de uma empresa, não para você abrir uma empresa. Não existe nada na escolarização brasileira, nem na esfera municipal, estadual, nem federal, que contempla ensinar sobre empresa. Agora eu lembro, eu fiquei encantado com Karl Marx, que eu vim da escola pública. Não tô aqui com raivinha que eu li um livro. Eu já publiquei 62 livros, um deles é A Destruição do Marxismo Cultural. Eu conheço essa praga como estudioso, como escritor e principalmente como consumidor na escola pública. Então eu sei do que eu estou falando. Isso é uma desgraça para essa nação e vocês vão ter um político de energia nova que vai combater isso aí. Não é indo atrás e nem brigando com o esquerdista, não.